gente vai para um assunto importantíssimo. A gente vai falar de uma cirurgia que aparentemente é uma cirurgia estética, mas que na verdade ela tem uma função ainda maior. Por isso a gente convida o queridíssimo Dr. Marco Cassol, que é cirurgião plástico. Bem-vindo. Olá, Carol. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Sempre um prazer tê-lo aqui. E a gente vai falar de redução de mama. Por isso que eu já toquei nesse assunto. Aparentemente, essa primeira vista parece algo que vai melhorar a estética quando a pessoa não está satisfeita, não está se achando bonita. Mas no fundo, melhora, né? Sim. No fundo, tem um valor para tantas outras coisas desse dia a dia dessa mulher. E é mais do que uma cirurgia reparadora para a parte física da paciente, é uma cirurgia reparadora, às vezes, da parte social da paciente. Verdade. Porque a paciente, às vezes, não consegue fazer, tem limitações para fazer esportes, a paciente não consegue vestir uma roupa adequada, então ela tem dificuldade porque a mama é muito grande, ela tem desconforto, dor nas costas porque a mama é muito grande. Então essas mamas muito grandes trazem restrições para a paciente. Esse, então, seria uma indicação principal para a cirurgia. Mas conta pra gente quais são os problemas de dia a dia aí que essa mulher enfrenta quando ela tem uma mama muito grande. As mamas grandes, né? A mama, acho que isso é importante a gente falar, a mama é uma coisa muito... que mexe muito com o emocional das mulheres, né? Talvez seja o órgão sexual externo das mulheres. Então, mexer na mama, qualquer coisa referente à mama da mulher, é uma coisa que mexe emocionalmente muito com a mulher. Então, a paciente que tem uma mama muito grande, e não só que esteticamente não é adequada, mas mais do que isso, uma mama que traz uma série de limitações para essa paciente, né? Tem pacientes que têm a mama tão grande que acabam tendo assaduras na pele. Já ouvi. Embaixo. Então, não conseguem fazer exercício. Uma série de problemas que a mama... que é um órgão tão importante e que emocionalmente tem um peso tão grande, né? Então não é vantagem ter um seio, uma mama muito grande. Não é. Tudo isso que não é aumenta desempenho nem na produção de leite, numa amamentação, né, doutor Marco? Não é verdade. Não tem a ver. Então, assim, o ideal é sempre as coisas harmônicas. Então, uma mama que seja harmônica com o tamanho do tórax da paciente, com o tamanho do corpo da paciente. Né? Perfeito. Uma mama que a paciente se sinta adequada para fazer as coisas que ela deseja, para usar as roupas que ela quer, enfim. Vamos falar um pouquinho, então, dessa cirurgia, já que a gente entendeu a indicação, e lembrar que não é uma questão só de estética. Eu acho que muda muito nessa condição até de qualidade de vida para essa paciente depois da cirurgia. Por isso a gente achou tão importante retomar o assunto e falar sobre isso. Vamos colocar um ilustra que a gente tem que mostra um pouquinho da cirurgia pra gente? Claro. Vamos lá. O doutor vai mostrando, então, vai dizendo. Isso é uma mama bem grande, né? Tá. Provavelmente é um paciente que já amamentou, né? A gente retira uma parte de pele, o excesso de pele dessa mama, né? A gente reposiciona a areola, né? O complexo areolo-mamilar, a papila aqui, a gente vai reposicionar no lugar mais adequado, né? E a gente, muitas vezes nessa mesma paciente, esse modelo não tem, mas às vezes a paciente tem aquela gordurinha lateral aqui. Então a gente precisa fazer uma lipoaspiração complementar, na mesma cirurgia da mama. Certo. Né? Então reposicionar a areola, essa aqui é a cicatriz da mama grande, que é normalmente uma cicatriz em âncora ou em T invertido, né? E aqui está mostrando os pontinhos assim, mas a gente faz pontinhos intradérmicos, né? As pacientes dizem, o doutor usou cola. Na verdade, não é cola, né? Na verdade, a gente usa um pontinho por dentro que não fica marcado na pele. Legal. Então, parece que não tem pontos, mas, na verdade, tem uma série de pontos. E aqui, colocando uma paciente que quer aumentar a mama ou que tem um tecido mamário muito flácido e precisa, então, colocar uma prótese. A mama é sempre um conjunto do conteúdo e o continente. O continente é a pele, que em algumas pacientes que amamentaram tem estrias ou tem muita flacidez, a gente precisa retirar essa pele. Né? E o conteúdo é a glândula mamária. A mama é uma glândula endócrina. Então é sempre um conjunto, essa glândula é um conjunto dos tecidos glandulares e dos tecidos adiposos, gordura. Mas na glândula você precisa preservar a glândula. Precisa preservar a glândula, preservar a sensibilidade da mama, né? Então isso é importante. Mas, assim, essas pacientes que têm um tecido muito lipossubstituído, que
tem um tecido muito gorduroso. Uma mama é flácida não só porque tem excesso de pele e recaída, mas porque o tecido, o conteúdo da mama é flácido, é muito gorduroso. Em algumas dessas pacientes a gente pode colocar uma prótese, como deu como a gente pôde ver aqui no vídeo, né? Mostrar no vídeo. Mas isso é uma vontade da paciente ou é o médico quem vai dizer o que vai ficar melhor para ela? A vontade da paciente sempre é relevante. Tá. O médico tem que... Mas isso é mais da condição da paciente. Normalmente as pacientes que vão reduzir a mama não usam prótese. Não precisa usar prótese. Tá. Essas pacientes, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito comum no consultório. Pacientes pós-obesidade, pós-cirurgia bariátrica. Pacientes que perderam muito peso, né? E que, por essa perda de peso, acabam perdendo a mama também, porque emagrecem 70 quilos, mais de 70 quilos. Então, essas pacientes acabam precisando colocar uma prótese, porque o tecido mamário dela, a glândula, é muito lipossubstituída. Então, essas pacientes precisam colocar uma prótese. Então, além de reduzir... Tem que colocar uma prótese. Para ficar no lugar para preencher aquela pele. Para preencher e para dar um volume adequado e para montar adequadamente essa mama. Se a gente não coloca, mais ou menos em 2 anos acaba essa mama cedendo um pouco novamente. Então, para ficar bem montada e ter mais durabilidade essa cirurgia, a gente coloca uma prótese. Então, hora de perguntinha do público. Daqui a pouquinho a gente vai falar, claro, de tudo. Como deve ser a indicação, além dessas que o doutor comentou. Mas o pós-operatório, quanto tempo dura? Muita pergunta, hein? Fabi, beijo, obrigada. Quem tem flacidez nas mamas, consequência do emagrecimento, deve fazer redução? Existe algum outro procedimento que pode ser feito? Então, ele comentou agora do fato da gente poder colocar o silicone. Mas, se a paciente não quer colocar prótese de jeito nenhum, será que tem outro jeito? Hein, doutor Marco? Você é casado, você tem filha menina, né? Mulher quer matar, né? Mulher quer matar. Ela quer fazer... Eu não sei. O negócio da TPM é um negócio de louco, gente. A gente faz umas besteiras nesse período. E essas alterações hormonais da TPM também trazem alterações na mama, né? A paciente sente desconforto na mama. Dor, né? Exatamente. Forma cistos. Tem pacientes que a cada ciclo menstrual forma novos cistos na mama. Olha só. Não é pra achar que é brincadeira, não. Agora, perguntinha, então, que a gente deixou da Fabi. Você comentou, então, que quem tem muita flacidez, né, pelo emagrecimento, até pela cirurgia bariátrica, seria legal fazer a redução e colocar uma prótese. Mas esse paciente não quer ter prótese de jeito nenhum. O que mais pode ser feito? Normalmente, a gente faz a redução da mama, né? Monta a mama com tecidos da própria mama, né? Usa o polo inferior da mama. Isso aqui fosse a mama, né? Só pra gente mostrar aqui. A gente usa essa parte de baixo da mama, né, como se fosse uma prótese, para montar a própria mama. E não precisa usar prótese. Então, a maioria das vezes, a gente faz a redução e não coloca prótese. Sério? Que legal. Esse exemplo que eu dei da paciente pós-cirurgia bariátrica é uma exceção, né? Colocar prótese para montar a mama. Isso pode acontecer nessas pacientes que têm o tecido glandular da mama muito lipossubstituído, muito gorduroso, muito flácido. E é você, claro, que vai avaliar no momento. Exatamente. E vai dar indicação. Isso, exatamente. Aí precisa colocar prótese. E você trouxe aqui um negócio para cortar. Nós vamos cortar uma prótese hoje? Sim, vamos mostrar a prótese. As próteses, hoje em dia, eu trouxe alguns modelos aqui. A gente falou, né? Quando reduz a mama, ou essa... ouvinte que perguntou, né? O que eu posso fazer quando eu tenho a mama mais flácida? E, às vezes, a gente pode montar a mama com tecidos da própria mama, mas muitas vezes a mama fica, por exemplo, nas pacientes que já amamentaram, tem uma certa atrofia do tecido mamário. E a mama fica muito pequena. Tá. E nesses casos em que a mama fica muito diminuída e tem um pouco de flacidez, a gente pode preencher esse espaço e, algumas vezes, montar a mama sem ter que fazer a âncora, a cicatriz grande, só fazendo isso, que são esses modelos novos de prótese aqui, por exemplo, essa prótese cônica que a gente trouxe aqui para mostrar. Que ela já faz um desenho mesmo, ela tem um desenho essa mais que a brasileira bicudinho. Gosta? Isso. Cada lugar no mundo tem a sua paixão. Essa prótese mais bicudinha, ver se a gente consegue mostrar aqui. Isso, olha aqui. Aqui as duas próteses para a gente conseguir mostrar. E não fica artificial, né, doutor? Fica bem natural, né? Não fica artificial. Não fica artificial. A ideia da cirurgia plástica é sempre fazer e procurar ficar o mais natural possível, o mais harmônico possível. Mas uma paciente que não tem absolutamente nada de mama e que eventualmente amamentou e que já tinha pouca mama e ficou sem menos do que já tinha e ainda com flacidez,
também ela tem dificuldades, porque ela tem que usar a sutiã com preenchimento e tal. Então, assim como a redução de mama é uma coisa que acaba restringindo socialmente, a paciente que também não tem absolutamente nada, tem dificuldade de botar roupa, não consegue usar um biquíni adequado. Isso, porque roupa usa preenchimento, né? Mas tem que estar sempre usando sutiã com preenchimento. Então, tem maneiras da gente reharmonizar isso e ficar uma coisa absolutamente natural. Perfeito. Parecer que não fez a plástica. Talvez esse seja o objetivo maior da cirurgia. Não, porque senão as pessoas ficam olhando. E de fato, é que a gente está acostumada a também ver muitas próteses em mulheres que são muito magras e que têm a pele muito fina, então ele dá uma gritada. Exatamente. Nessas pacientes muito magras que a gente precisa colocar uma prótese, eventualmente a gente precisa botar a prótese embaixo do músculo. Tem duas formas. Não vai trazer uma grande diferença isso, mas é uma forma de deixar um pouco mais natural. E a gente quer que fique sempre um resultado natural. Antes até de mostrar então esse sutiã que eu acho bacana, que é do pós-operatório, agora me veio uma coisa na cabeça. Há pouco tempo saiu a história da Débora Seco, que ela não conseguiu amamentar, ela colocou nas redes sociais que ela ficou super triste, coisa e tal. E ela comentou que uma das causas, talvez, que o médico com ela, conversando, pudesse ter sido, da prótese de silicone. Só que eu já entrevistei, eu acho que eu já te perguntei isso inúmeras vezes aqui no programa. Isso é um mito, sim. Eu conheço milhões de mulheres que têm prótese de silicone que conseguiram amamentar muito. Então, a prótese de silicone, digamos que é a última alternativa dessa história. Exatamente. Até assim, porque a maior parte das vezes que a gente coloca a prótese, a gente coloca atrás da glândula mamária. Tá. Né? E quando a incisão é subglandular, embaixo no sulco da mama, aquele cortezinho pequenininho que a gente coloca a prótese, nesses casos a gente não mexe no tecido mamário. A gente não altera o tecido mamário, então não altera a anatomia a ponto de trazer alguma repercussão para a amamentação. Ela deu a entender que o dela não estava embaixo do músculo, que ela tinha que ter trocado a prótese antes de engravidar e não trocou. Eu acho que é só mito isso. Ouvi, tô trazendo aqui porque vocês em casa devem ter acompanhado. A amamentação é uma coisa que não é fácil. Para muitas mulheres é um procedimento bastante doloroso. Tem que ter muita determinação. Já tivesse nenê, sabe que a coisa não é fácil. Não. Então, assim, realmente criar uma série de, digamos, possibilidades, essas possibilidades podem existir, mas trazer isso como a prótese que teve, o motivo da não amamentação foi a prótese, isso realmente não existe. Não dá pra gente colocar isso. Agora, quem faz a redução da mama tem mais chance de não conseguir amamentar, exatamente porque as glândulas, como você disse, ficam preservadas. Mas é tudo tão sensível, né? Tudo tão, enfim, um trabalho tão minucioso que muitas vezes a paciente pode, então, perder um pouco. Normalmente, quando as mamas são pequenas e a gente vai só levantar a mama, isso não tem chance de acontecer. Tá. Isso pode acontecer naquelas gigantomastias, naquelas mamas gigantes, em que a paciente realmente vai mexer muito no tecido mamário. Então, isso existe aí nesse caso. Nesse caso, sim, porque vai reduzir muito. Vai reduzir muito, vai ter que mexer muito no tecido. Tá. Então, a mama vai ficar, sei lá, com menos da metade do tamanho que ela era antes. Entendi. Então, assim, nesses casos, em mamas muito grandes, isso pode acontecer, dependendo da técnica que é feita na cirurgia. Então é legal conversar com o médico. Agora, a sensibilidade é sempre mantida, né, doutor? A sensibilidade pode ter alteração também. Pode demorar para voltar? Pode demorar para... Normalmente em 4 meses volta, nesses casos em que altera a sensibilidade, mas tem pacientes que levam mais tempo. E tem pacientes que mesmo fazendo mamas menores, né, podem ter alteração na sensibilidade. Isso é uma outra coisa. A amamentação, eu acho que é uma coisa mito. Agora, a sensibilidade não é mito. Isso pode acontecer. Normalmente, a sensibilidade volta completamente. A paciente consegue, nos casos em que vai amamentar, voltar a amamentar normalmente, com a sensibilidade normal e o estímulo erótico normal da mama. Mas pode acontecer casos em que ocorre alteração da sensibilidade. Tá aí, então, muito bem explicado antes de tomar essa decisão. Deixa eu mostrar o sutiã do pós-operatório, que eu achei tão legal. É um sutiã que abre na frente, né? Isso aqui é obrigatório. Isso a gente usa normalmente depois das cirurgias. E é um sutiã que não tem nenhuma costura, né? É um sutiã sem costuras. Olha lá. É um sutiã sem nenhuma costura. Então, é um sutiã especial para pós-operatório de cirurgia plástica, né? Quanto tempo que a mulher vai usar depois? No mínimo 1 mês, normalmente 2 meses depois da cirurgia. E de colocar a prótese também. Exatamente. Depende do tipo da cirurgia que a paciente vai fazer. Uma mama muito grande, que vai mexer muito na mama, tem uma recuperação mais arrastada. Né? Uma prótese é uma recuperação muito tranquila. Então depende da cirurgia que a paciente vai fazer. Tá aí, ó, mostrando então pra vocês. Daqui a pouquinho eu mostro mais. Vamos colocar mais uma perguntinha do público.
público. Vamos ver o que as meninas querem saber. Olha lá, na tela. Beijo, Cris, obrigada. Fiz mamoplastia há 10 anos e agora estou grávida. Então, acabamos de responder. Vamos selecionar outra? Existe, né? É o que você falou. Existe. Existe. Isso é muito mais da dificuldade da mulher do que do próprio problema morfológico da mama em si, anatômico da mama. E, bom, depois a gente vai contar o que essa mulher pode fazer, se é que tem algum recurso, o doutor Marco Cassol vai dizer. Isabela, ai que linda foto, um beijo. A cirurgia pode ser feita em pacientes que estão obesas ou é recomendado emagrecer primeiro? Quais os primeiros riscos desse procedimento, os principais riscos deste procedimento? Excelente pergunta. Tem que perder peso? Normalmente, quando a paciente está muito obesa, né, e ela vem no consultório e diz, doutor, eu ganhei nenê, ganhei muito peso na gestação e não consigo perder o peso agora. Tá. Então, a gente, até assim como uma forma de estímulo para a paciente, né, a paciente emagrece um pouquinho, opera a mama, e depois ela vai fazer as outras cirurgias, fazer o abdômen, emagrecendo mais, e aí emagrecendo tudo que precisa emagrecer para fazer a lipoaspiração. Né? É o ideal. Então, isso é o ideal. O ideal é sempre quando consegue emagrecer é melhor, mas a mama é a cirurgia que, como a glândula mamária, mesmo quando a paciente emagrece, permanece aumentada, né? Então a gente tem autorização para fazer com a paciente um pouquinho acima do peso. Diferente, eu acho, que da lipoaspiração, que a paciente tem que estar no peso ideal para ser um Senão não adianta, melhor. Né? Senão tira uma gordura que poderia ser perdida fazendo uma dieta, né? Melhorando... Só para exemplificar, assim, Carol, para dizer o quanto é relevante, o quanto o resultado muda. Por exemplo, uma paciente que tira 1 litro de lipoaspirado numa lipoaspiração e está um pouquinho acima do peso, tira mais ou menos 1 milhão de células. Tá? E a paciente, quando ela consegue emagrecer e tira 1 litro, a mesma quantidade de gordura, ela chega a tirar 5 milhões de células. Estou criando um caso hipotético aqui, mas só para dizer que a célula chega a ficar 20 vezes o tamanho quando ela está gordinha. Inflamada. E quando ela emagrece, ela diminui a célula fica viva, prontinha para encher novamente. Entendi. Mas esse é o momento da gente tirar a célula, aspirar a célula. A gente aspira um número maior de células com o mesmo volume. E a chance de voltar é bem menor. Bem menor e o resultado fica muito melhor, a recuperação é melhor. A pessoa também já vai ter aprendido a fazer a dieta, já vai conseguir conviver para manter o resultado da lipo, E a cirurgia plástica vai motivar essa paciente a se olhar no espelho e dizer, vamos manter assim porque está muito bom, eu quero manter. Então, olha que legal, isso é um fator motivador. Muito bom. Agora, eu vou deixar uma perguntinha então para você, que é o seguinte... Para as mulheres, assim como... esqueci o nome dela, Cris, eu acho, que a gente colocou agora há pouco, que fez a mamoplastia, é isso o nome, né? Há anos e ainda não tiveram filhos, vão ter futuramente, ela no caso está grávida. Existe algum recurso que pode ser feito para de repente garantir que ela possa amamentar? Doutor Marco Cassol deixou uma pergunta importantíssima para você, que pode muitas vezes... até ser aí uma luz no fim do túnel de muitas mulheres que estão assistindo a nossa pauta. Existe algum recurso que pode garantir que essa mulher consiga amamentar? Garantir não existe, né, Carol? Porque, assim, a amamentação, como a gente falou antes, por mais que anatomicamente ela tenha condições de amamentar, a amamentação envolve uma série de outras coisas. Vínculo da mamãe com o bebê, a mãe estar tranquila para poder ter liberação de ocitocina, que é o hormônio que faz a liberação, a ejeção do leite. Muitas vezes ela tem prolactina, a mama cresce, a mama está funcionando, os ductos mamários para amamentar, mas ela não consegue ter um ambiente tranquilo, um ambiente em que ela se sinta estável, tranquilo, agradável, né? E com isso ela não consegue amamentar. Então, tem outras coisas envolvidas que não só a parte anatômica. Por isso que talvez seja tão difícil, não seja tão natural as mulheres amamentarem. Entendi. Né? E por isso a gente não pode dar essa garantia. Tem alguma coisa que pode fazer que dá garantia? Infelizmente não. Mas tem como reverter algo de uma cirurgia feita há 10 anos, né? Quando ela não tinha filho, que ela reduziu essa mama, que possa melhorar? Olha, a paciente pode fazer uma consulta com o médico, pode fazer exames, né, ultrassom, ressonância, para ver o que foi feito na cirurgia, né? Mas normalmente as modernas cirurgias plásticas redutoras, né, conseguem preservar completamente a anatomia. Então, normalmente, se essa cirurgia foi realizada com uma técnica adequada,
tá preservada a função de lactação da mama. Legal, muito bom saber disso. Tem que trabalhar com as outras coisas que são mais difíceis. Eu acho que ela vai descobrir, então, agora, só depois que o bebê nascer. Não tem como descobrir antes. Né? Que aí a prolactina que vai agir e vai ter o citocina. O citocina é o hormônio do amor. O hormônio do amor, exatamente. Ai, que delícia, o hormônio do amor é tudo de bom. Mas eu queria fechar nossa pauta mostrando, então, essa dinâmica. Que você podemos, então, rasgar, não tem problema? A gente vai cortar para mostrar uma prótese. Essa é uma prótese. A maior parte das próteses usadas é essa, é uma prótese redonda, texturizada, ela é crespinha. Certo. Né? E gel coesivo. A gente vai mostrar o gel coesivo. Quando a gente faz um corte na prótese, deixa eu cortar toda a prótese, ó. A prótese, ela não espalha, né? Essas próteses novas, o gel é coesivo. É verdade. Então, mesmo a gente cortando a prótese... Não sai do lugar. Ela não espalha. O gel não é um gel líquido. Mesmo que aconteça, por exemplo, sei lá, um acidente de carro e a paciente tem uma perfuração da prótese, a prótese não espalha, né? E esse aqui é uma prótese... texturizada, e essa aqui é uma prótese de poliuretano. Então a cobertura da prótese é um pouco diferente. E qual é melhor? Dá para dizer o que é melhor? Por exemplo, essa prótese cônica, né, que é uma prótese com um modelo novo, um modelo especial, de poliuretano, a gente consegue, nas pacientes que já amamentaram, por exemplo, e que tem um pouquinho de flacidez da mama, a gente consegue montar a mama da paciente com esse modelo de prótese. Na verdade, esse aqui, ó, aqui tem vários modelos. Olha, gente. Mas esse aqui, ó, que é a super alto, é essa aqui, super alto distendido, modelo cônico, né? A gente então tem. Por que é diferente as próteses? Porque a base da prótese é menor. E com essa base menor, a prótese tendo mais projeção, a gente consegue montar a mama sem precisar fazer os cortes e tal. Entendi. E sempre que possível a gente quer evitar, mas não é o caso nas pacientes que têm mamas gigantes, precisa do corte grande. Mas isso aqui é muito interessante. São modelos de prótese. Dá pra pirar, né? Dá pra pirar. Esse aqui são esses modelos, né? O perfil baixo, moderado, alto e perfil super alto. Né? E esse aqui o modelo cônico, né? Agora, super alto cônico. Pra gente com poliuretano. O poliuretano ele tem uma aderência maior nos tecidos. Então a prótese não fica móvel. Então você tem usado mais essa também. Essa aqui. Legal. Agora minha dúvida é a seguinte, até pra gente encerrar. Não sei, mas se você quiser colocar alguma perguntinha do público. Quanto tempo, então, é de recuperação para uma mulher que faz uma redução de mama, colocando a prótese ou não? Porque foi mexido ali. Então, embora não coloque, a cirurgia também foi feita, né? Tem os cortes, esse cortezinho em âncora, né? Tem cortes maiores, é mexido mais nos tecidos, então tem que ter um cuidado maior. A paciente precisa ficar uma semana afastada das suas atividades, precisa 3 semanas sem dirigir, 1 mês sem fazer esforço físico, às vezes tem nenê pequeno, tem que ter um manejo para dar um auxílio, porque precisa ter um cuidado. E mais ou menos 1 mês e meio usando o sutiã e uns 2 meses afastada das atividades físicas. Depois de 2 meses a paciente tem alta e não tem mais nenhum tipo de restrição. É o suficiente. 2 meses, isso. Muito bom. Vamos colocar a última perguntinha então, Má, pra gente encerrar. Perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Na tela, Amanda. Ai, que linda. Um beijo, Amandinha. Quais são os riscos de não trocar a prótese? Boa pergunta. Eu ia até te perguntar a respeito disso. O fato de serem tão modernas faz com que a gente não precise trocar mais ou ainda assim é recomendado? Ela perguntou quais os riscos de não trocar a prótese. Não existe risco de não trocar a prótese. O que acontece, às vezes, é criar a fantasia no paciente que vai colocar a prótese e nunca mais vai precisar mexer. Entendi. A prótese é um corpo estranho, como qualquer corpo estranho, então precisa ter cuidados. E mais ou menos 1% das pacientes em 10 anos vai ter retração capsular, que é a complicação mais frequente da prótese de mama. E essas pacientes que têm retração capsular, muitas delas vão ter que fazer uma nova cirurgia. Algumas não, mas algumas vão ter que fazer uma nova cirurgia. O ideal é não esperar acontecer isso. Como é que a gente sabe? É quando a mama está bem, está móvel, está normal e começa a ficar dura. A mama estava normal e começou a ficar dura. Então procure seu médico, tem que fazer um ultrassom para ver se está tudo ok. Né? E tem medicações também, tem uma massagem especial para fazer. Mas nesses casos em que nem com medicação e nem com os procedimentos estéticos consegue resolver, essa paciente precisa ir para uma nova Olha que legal cirurgia. Essa dica, eu nunca tinha ouvido. Então, gente, lembrem-se disso. Quem tem prótese, então, está notando alguma coisa estranha, o seio está ficando durinho. Procure seu médico, faz um ultrassom já antes, não espera, né? Que a mama fique muito dura e que daí, com a retração capsular, vai ter que trocar a prótese necessariamente. Respondendo a pergunta dela,
não existe necessidade de trocar prótese. Inclusive, algumas fábricas vendem a ideia, nossa, prótese tem garantia permanente, prótese vitalícia. Isso eu acho que é uma forma meio fantasiosa, porque alguns pacientes vão ter, muito difícil, mas alguns pacientes vão ter retração capilar. Não, acho a sua honestidade. Claro, não dá para criar essa fantasia perfeita no paciente. Então tem que conversar tudo isso antes. Perfeito, eu acho sua honestidade, essa clareza aí nas informações, perfeita. Eu acho que o consumidor, né, porque isso no final, alguém vai consumir algo como a cirurgia, o pessoal de casa para ter mais informação e tomar uma decisão, perfeita a sua colocação de não achar que, meu médico falou que essa aqui é para sempre, gente. Escutem o Dr. Marco Cassol, que essa dica, se ficou durinha, procure o médico. Só posso te agradecer. Sempre um prazer tê-lo aqui. Ele que é cirurgião plástico. Quem quiser saber mais, olha, tem o site dele, que é marcocassol.com.br, www.marcocassol.com.br, ou lá no Insta, @clínica Marco Cassol. Você já vê os posts, já fica seguindo e encontra mais o trabalho do querido doutor. Clínica Marco Cassol, tudo junto. Muito obrigada. Ótimo, sempre um prazer. Um beijo pra sua filhona, que também é Carol, né? Carol, exatamente. Carolzinha. Linda. Beijo. Obrigada. Até a próxima, Okay, doutor. tchau, tchau.